A motivação da pessoa ir atrás de ser arbitragem também pela grana não tá nada errado, claro. vou deixar claro, mas tem que estar preparado, né? E em cima disso eu queria te fazer essa pergunta, Salvio. Como é que funciona? Hoje não é profissionalizado os árbitros, né? Como é que funciona essa parte em si, dos árbitros em si? Isso é o grande problema da estrutura da arbitragem brasileira. O árbitro de futebol é um prestador de serviço autônomo. Isso foi assim. Eu entrei em 1990 e falaram, isso aqui vai mudar e vocês terão relação de emprego Em 90. em 90. Eu escutei. Daqui a pouco vai mudar, vocês vão se dedicar só a isso e serão remunerados só pelo futebol. Em 1990. E aí, posso dizer para você que em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil, Blatter desceu e falou: acabou, 2010 na África, teve muito problema de arbitragem, agora eu só quero árbitro com dedicação exclusiva e sendo muito bem remunerado e profissional do futebol. Em 2014 o Blatter falou isso aqui no Brasil várias vezes. Até hoje não é. O árbitro de futebol tem uma relação de prestador de serviço autônomo. É assim na Lei Geral do Esporte, inclusive na que está reformulando agora no Congresso, ele trata exatamente. Nenhum problema o árbitro ser prestador de serviço autônomo. Alguns lugares no mundo também é assim, nenhum problema. Alguns lugares no mundo, como na Argentina, o árbitro é um funcionário, é registrado pela AFA, tem um registro na carteira de trabalho. Alguns lugares, como no México, o cara tem uma remuneração mensal. No Japão e vários outros países. Vamos para o primeiro mundo, atravessar o oceano também, né? Na Europa, não tem nenhum problema. O cara tem um contrato de prestação na La de Liga serviço. não é profissionalizado também, né? O que é profissionalizado? É isso que a gente precisa entender. E aí está o ponto-chave. No mundo, o árbitro se dedica ao futebol. E a segunda atividade dele, ele pode ter, mas está em segundo plano. No Brasil, isso inverte. O árbitro se dedica à atividade profissional dele. E depois ele vai fazer um biquinho e vai apitar um Corinthians e Flamengo. Entendi. Entendeu? A vida que eu tive como árbitro de futebol eu não desejo para ninguém. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo e em empresas. E talvez eu já tenha falado isso, vou repetir aqui. Eu um dia, em uma reunião na empresa, decidindo... Você fazia o quê? eu tenho formação em economia, tenho formação em direito e sempre trabalhei no mundo corporativo e em empresas e em gestão de empresas do segmento, de vários segmentos aí, né? Então sempre trabalhei em empresas. Então, no mundo corporativo, você perde muitos árbitros. Eu conheço muita gente que estava no mundo corporativo e deixou de ser árbitro para ir continuar a atividade profissional dele porque não vê uma segurança jurídica, não vê uma segurança financeira nessa atividade. E aí, dando o meu exemplo, cheguei a estar em reunião em uma empresa, o dia inteiro que a empresa estava decidindo, na reunião, em fechar uma fábrica e demitir 500 funcionários. Eu poderia até ser um desses. E o dia inteiro, ali, essa discussão, decidindo se ia fechar a fábrica, se não ia fechar a fábrica, demitir, não almocei, só tomando café. E aí, quando deu 5, 6 horas, eu tive que pedir licença assim, para sair correndo, foi numa quarta-feira. E aí, 8h30, começa o jogo no Canindé, um Português de São Paulo. Caramba. Condição completamente inaceitável para praticar essa atividade, para tomar uma decisão. Então, assim, como que funciona nas grandes ligas? O cara se dedica ao futebol e depois ele pode ter uma outra atividade. E aí as ligas chegam e falam, vou te fazer um contrato de prestação de serviços, vou te remunerar por mês tanto e vou te remunerar por jogo menos. Acabou a temporada, você teve bom desempenho, ótimo, vou renovar o contrato para a temporada seguinte. Você não foi bem na temporada? Não vou renovar o seu contrato. Vai apitar lá a segunda divisão, onde a remuneração é menor. E quem apitou a segunda divisão bem, vem para a primeira divisão. Não é inventar a roda, é assim que funciona. Não parece ser tão complexo isso, né? E aí você podia falar pra gente... Na verdade, eu quero duas coisas aqui. Você dizer as barreiras para isso acontecer, tá? Aqui no Brasil. E voltar um pouco na sua história, que você falou que trouxeram esses árbitros italianos, né? E a gente tem uma coisa, né, que é muito falado também na mídia, que é assim, porque lá fora os árbitros são melhores, né? Mas você falou que trouxeram os caras cá e os caras tiveram um desempenho horrível. Então, assim, o que a gente já conversa também, que o ambiente num jogo na Europa, ele é mais propício para a arbitragem ser melhor, funcionar melhor.
Os jogadores não ficam ali em cima do cara, não tem... o caldeirão da torcida, não tem essa pressão de dirigente, que os dirigentes ficam botando pressão o tempo inteiro em entrevista, o próprio técnico também faz isso. Você acha que isso que influenciou esses italianos terem um desempenho menor do que o que eles tiveram lá? Não, eu vou te falar que vários árbitros que vieram de fora tiveram ótimos desempenhos aqui, né? Que o torcedor da Portuguesa que esteja nos vendo aqui não vai reconhecer que o Castrilli teve um bom desempenho no Portuguesa e Corinthians, né? No famoso, quando veio o árbitro argentino aqui apitar. Ou outros que não vieram. Então, mas, realmente, o ambiente no futebol brasileiro e sul-americano ele é mais tóxico. Ele tem muito mais problema para o árbitro de futebol. Isso é claro pra gente isso. Enquanto que no ambiente fora também. Só que eu queria ficar mais na estrutura da arbitragem. No ambiente fora, você tem uma segurança para o árbitro de futebol, onde ele também tem somente uma situação técnica. O ambiente do futebol brasileiro, ele tem uma situação política. Ele tem um ambiente mais político do que técnico. Não tenho dúvidas para você de que se fosse um clube maior ou uma federação de força maior, no jogo do Botafogo e Sergipe que aconteceu, a repercussão para o árbitro teria sido muito maior e de punição. E o árbitro de futebol sabe disso. Que jogo que eu vou apitar? O erro é inerente a essa atividade. Eu vou cometer um erro contra essa equipe que ela tem força no bastidor e vai me punir, e aí se me punir eu vou deixar de ganhar. Não vou pagar minha conta. Então, assim, essa estrutura da arbitragem brasileira de insegurança para o árbitro, ela é um pouco consequência disso. Eu já falei isso várias vezes. E aí tem pessoas que vão falar, você está querendo dizer o seguinte, que a hora que fizer isso não vai ter mais erro de arbitragem? Não, não é isso que eu estou falando. Claro que vai. Claro que é isso, claro que vai. Mas você vai dar uma segurança para o profissional ali em campo, saber que ele tem remuneração, ele tem assistência médica, ele consegue pagar assistência médica. Olha, sem me alongar muito, né? Porque, sem me alongar muito, que eu sou um pouco apaixonado por esse tema, né? Não, pode falar. Mas, assim, vou numa situação muito atual. Nós vamos ter a Edna Alves apitando esse final de semana, onde o Botafogo já protestou da Edna Alves. Onde o Santos fez uma nota na sexta-feira da semana passada contra a árbitra. E aqui eu acho que nós temos que ser claros, né? Independente de gosto ou não ter gosto, nós estamos falando de uma das melhores árbitras do mundo. Apitou Copa do Mundo na França, feminina, vai apitar a Copa do Mundo agora na Nova Zelândia, apitou Mundial de Clubes pela FIFA e tem um currículo extraordinário. Esta árbitra esteve recentemente no programa do Serginho Grossman. Ela esteve no Altas Horas. E pouca gente se atentou exatamente no que nós estamos falando. Isso é uma declaração dela. Ela reconhece que ela não foi bem o ano passado, até no jogo que o Santos reclama, que ela cometeu erros. Realmente eu cometi erros naquele jogo, nesse programa. Então, e a manchete foi, a árbitra reconhece que cometeu erros. Mas ela dá o motivo e ela dá a origem. Ela fala que a mãe dela, com problema de saúde grave, estava abalando ela. Ela não estava com equilíbrio emocional para tomar decisão. É uma justificativa. Mas a tomar decisão em jogo ou de apitar? É em jogo, no campo. Tá. Ela justificou que os erros que ela cometeu, que ela não estava bem, foi em consequência do problema de saúde grave da mãe dela. Mas aí, por que esta árbitra vai para o jogo apitar sabendo que não está bem? Exato. Isso. Porque chega boleto para o árbitro de futebol. Belisca aqui, ó. É ser humano. Chega boleto, tem conta para pagar e ganha por jogo. Sim. Não tem segurança financeira. Vou falar aqui para vocês. Eu já vi árbitro dentro do vestiário chamando o médico do time para fazer uma infiltração nele porque ele não tinha condição de apitar. E foi pro campo apitar. Apitar por causa do dinheiro. Mas precisava apitar por causa da grana. Ele tem que pagar a conta. Se ele não apita, ele não ganha. O Brasil é um dos países que melhor paga pro árbitro por jogo. Entendi. E é um dos países que pior paga pro árbitro por ano. Só que o boleto não chega só quando você apita. O boleto chega todo mês. Sempre, né? Aqui na América do Sul, assim, no futebol aqui, qual é a área que paga que você fala aqui tá direitinho? Argentina. Lá é dólar, né? Não, lá é peso. Nós não estamos... Pagamento pros árbitros não é... Não, nós não estamos nem indo no mérito de valor, quem paga mais ou quem paga menos. Tá. Você vai encontrar o árbitro argentino sabendo que ele tem uma segurança. Não, a gente tá falando da estrutura do pagamento. A AFA registra ele na carteira e ele recebe por mês. Tá tranquilo, ele vai apitar e tem Ele segurança. sabe que ele vai apitar, ele tem uma segurança. Se ele não apitar, ele vai ter o recebimento dele, vai pagar as contas dele, ele vai viver daquilo. Agora aqui, se o árbitro não vai viver daquilo, eu vou o quê? Eu fiz isso a minha vida inteira.
eu vou me dedicar à minha outra atividade. O futebol é um bico. O futebol... Nossa, isso responde muita coisa. E aí eu te falei, o futebol é um bico. Eu vou me dedicar onde eu ganho. Eu não vou me dedicar nisso aqui que é um bico. Se eu for lesionado, eu não vou ganhar. Se eu for punido pelo tribunal, eu não vou ganhar. Se o time grande reclamar de mim e eu for pra geladeira, sabe o que é geladeira, né? Sim, fica lá sem apitar. Sem apitar, eu não vou ganhar. Entendeu? Então, assim, é muito óbvio, por essa estrutura que você está falando, a situação que aconteceu com o Botafogo e Sergipe, né? Tipo, não só o Botafogo e Sergipe, mas qualquer jogo que tem um time grande contra qualquer time desses bem menores, né? Que não tem tanto dinheiro, não tem tanta expressão, a tendência é que o árbitro sempre penda para o lado do time grande, porque é onde ele vai ter menos problema, né? Apesar desse coitado. Mas